Olá, graça e paz. Essa é a nossa 33ª semana na jornada de leitura bíblica que estamos fazendo e nesta semana encerramos o livro dos Salmos, um livro muito querido, muito gostoso de ler, né? Que acaba funcionando como um refrigério aí entre leituras mais pesadas, como nos livros históricos e também nos proféticos, nos quais vamos chegar daqui a pouco, né? Então estamos encerrando e nesses últimos 30 salmos, vemos aí a maioria sempre com louvor e adoração, mas também alguns clamor por livramento, alguns didáticos, e eu tenho alguns destaques a fazer. Um deles repare na coleção de salmos, que vai do 120 ao 134, 15 salmos, que todos eles têm lá a inscrição, que são cânticos de romagem, ou de romaria, se você preferir, né? São salmos compostos, ou pelo menos usados pelo povo de Israel, quando eles estavam peregrinando para Jerusalém. Fazia parte da espiritualidade do judeu, né, do Antigo Testamento, dos israelitas, irem pelo menos uma vez por ano até Jerusalém em romaria, né? Nós nos lembramos daquela história que Lucas nos conta da infância de Jesus, no qual ele vai junto com seus parentes, com toda a caravana ali da família de José até Jerusalém e depois voltam para casa. Aquilo era uma obrigação de todo judeu piedoso e estes salmos são compostos ou eram utilizados especialmente nesses momentos. O Salmo 122 começa assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Um dos mais conhecidos e tem esse contexto, né? Eles estavam realmente indo à casa do Senhor conforme eles estão cantando isso. Um outro destaque é o Salmo 136, né? Que provavelmente tinha um uso litúrgico, cantado em forma de antífona, ou como nós costumamos falar nos nossos cultos, de forma responsiva, ou seja, o dirigente lia uma parte do versículo e a comunidade respondia com a outra parte, né? E aí, então, por 26 vezes, a comunidade dizia, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque é assim que todos os versículos desse salmo terminam, né? Então, provavelmente era esse o uso que se fazia do Salmo 136. E o Salmo 137 também merece um destaque, porque ele é um salmo difícil, bastante difícil. Ele termina assim: filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste, feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Os salmos imprecatórios desejam sempre que Deus puna os maus, né? Puna os injustos, puna os ímpios, puna aqueles que perseguem o povo de Deus, né? Então são salmos que pedem vingança, pedem que Deus vingue o mal feito ao seu povo. E às vezes com uma linguagem bastante gráfica. São vários desses salmos, eu separei alguns versículos aqui de salmos imprecatórios, ou que tem trechos imprecatórios muito fortes. Por exemplo, o Salmo 58, no versículo 6 ao 10, tem expressões assim, ó: ó Deus, quebra-lhes os dentes da boca, sejam como a lesma que passa diluindo-se, como aborto de mulher, não vejam nunca o sol. Alegrar-se-á o justo quando vir a vingança, banhará os pés no sangue do ímpio. O Salmo 68, versículo 21 diz assim: Deus parte a cabeça dos seus inimigos e o cabeludo crânio do que anda nos seus próprios delitos. E um último exemplo, o Salmo 3, versículo 7 diz assim: feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Como entender esses salmos imprecatórios, né? Esses salmos de maldição, esses salmos que pedem vingança em termos tão gráficos até, né? Tão violentos? Precisamos fazer algumas considerações. Eu separei aqui algumas. Primeiro, esses salmos estão dentro de um contexto em que Deus tinha um propósito para Israel. Israel deveria ser instrumento de julgamento de Deus sobre as nações cananitas. Eram nações ímpias, nações incrédulas, e lá em Gênesis 15, Deus já fala para... Nós vimos isso, né, no começo das nossas leituras. Deus fala para Abraão, olha, a medida da impiedade desse povo ainda não se completou, então os seus descendentes ainda vão passar um tempo lá na escravidão do Egito, mas quando eles voltarem, eu vou usá-los para desalojar esses povos, né? Então isso não é gratuito. Israel estava ali para expulsar aqueles povos, para destruir aqueles povos, assim como Deus fez através da água com Noé, assim como Deus fez através das pragas no Egito diretamente. Agora ele queria fazer por meio de Israel. Então, quando eles desejam
que os maus sejam punidos, eles estão sendo coerentes com o chamado de Israel naquele contexto, né? Não é o mesmo chamado que a igreja tem. Uma consideração que tem que ser feita é que esses salmos expressam confiança na aliança divina, certo? Deus tem uma aliança com o seu povo de Israel e desde Abraão, essa aliança, lá em Gênesis 12, desde Abraão essa aliança já prometia amaldiçoar os que amaldiçoassem Abraão e a sua descendência e abençoar os que o abençoassem. Então, é esperado que aqueles que se opõem a Israel sejam amaldiçoados, sejam malditos de Deus, sejam punidos por Deus, né? Além do mais, na aliança de Deus com Israel especificamente, ali através de Moisés, há uma clara promessa de recompensa quando Israel obedecesse, né? Conforme Israel obedecia a Deus, a lei de Deus, há uma clara promessa de vitórias militares. Então, quando Israel está falando a respeito da derrota, né, da destruição dos seus inimigos, ele também está confessando a confiança de que Deus vai ser fiel à sua aliança. Então, nesse sentido, de confiança na aliança de Deus, na fidelidade de Deus à sua aliança com o seu povo, nesse sentido, esses salmos também falam ao nosso coração, porque nós também temos essas esperanças, né, de que Deus seja fiel à sua aliança. Por exemplo, ao nos perdoar, por exemplo, ao nos livrar da perseguição, mas de um modo mais específico, esses salmos são sombra de uma promessa que lá no Novo Testamento é declarada de que a justiça vai triunfar sobre o mal. Deus promete isso para a sua igreja. A justiça vai triunfar sobre o mal, a perseguição do povo de Deus vai ser eliminada da face da terra, né? 2 de Pedro, capítulo 3, fala dessa esperança, Apocalipse fala dessa esperança, né? Então, esses salmos, apesar deles buscarem, né, uma vingança de Deus, uma justiça de Deus aqui e agora, né, pelo que eles descrevem, mas eles apontam para nós que somos a igreja, eles apontam para uma vingança de Deus que virá e nós esperamos essa vingança. Estamos errados se não esperarmos, né, porque Jesus prometeu que virá para estabelecer a justiça, o juízo e vingar aqueles que perseguem o seu povo, né? Não somos nós que nos vingamos, mas entregamos na mão de Deus. E nesse sentido também há uma lição aqui, porque muitas vezes nós ficamos irados contra as pessoas, nós acumulamos mágoas no nosso coração, mas o salmista, interessantemente, está entregando a Deus, está dizendo: Senhor, cuida o Senhor, Senhor, destrói o Senhor. Então, nós, por outro lado, podemos nos lembrar disso, né? Há uma promessa de Deus de estabelecer justiça nessa terra e eliminar toda a opressão, toda a perseguição à sua igreja. Nós não precisamos fazer isso, não precisamos acumular ressentimentos no nosso coração, não precisamos acumular desejo de vingança no nosso coração, precisamos entregar na mão do Senhor, né? Lá no Novo Testamento diz, olha, não guarde a ira para você, dê lugar à ira de Deus, né? Não precisa se vingar, pague o mal com o bem, porque você entrega o mal na mão de Deus para que Ele mesmo cuide, né? Na sua sabedoria e muitas vezes na sua misericórdia, como Jonas descobriu, né? E por último não, mais dois detalhes, né? Esses salmos estão ansiando pela justiça de Deus. E nós sabemos que todos nós somos pecadores e mereceríamos ser tratados assim. Então, na verdade, o salmo nunca está sendo injusto, o salmista nunca está sendo injusto, ele está só pedindo que Deus seja justo. E se Deus for justo mesmo, são essas coisas que aconteceriam sobre os ímpios e também sobre nós, né? Se não fosse pela justiça de Cristo colocada em nosso favor. E, por fim, lá no último destaque aí desses salmos imprecatórios, é que eles são uma sombra da luta espiritual da igreja, né? Lá em Efésios capítulo 5 e 6 também, Paulo fala de uma batalha, né? De uma batalha espiritual contra as potestades, contra a carne, contra o mundo, uma batalha que se vence na dependência de Deus, se vence na oração, se vence na santificação, se vence com a palavra do Senhor, que é a espada do Espírito, né? Então, nós também ansiamos pela justiça de Deus e pela vitória sobre as forças espirituais do mal. Mas essa vitória vem de maneira espiritual, né? Através da santificação, através da esperança que nós temos na volta de Cristo. Então, esses salmos falam a respeito de realidades que ainda nos pertencem, né? Há uma diferença entre a dispensação do Antigo Testamento, o povo de Deus no Antigo Testamento, e a administração que Deus faz do seu povo no Novo Testamento. Mas ainda assim, esses salmos
nos inspiram a respeito daquela justiça que virá quando Jesus voltar, né? Ou seja, esses salmos estão nos dizendo: Maranata, vem, Senhor Jesus. E esse é um anseio que todo crente de fato deve ter. Mais dois destaques e encerramos aqui. Salmo 139, também um dos mais queridos aí do povo de Deus, né? É aquele que diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, que a Aline Barros, algumas décadas atrás, transformou numa música que foi um grande sucesso, né? Até hoje nós cantamos esse cântico que é muito lindo, né? Uma ode ao conhecimento de Deus, à onisciência de Deus e ao seu cuidado com o seu povo. E por último, do Salmo 146 ao 150, são 5 salmos, os últimos 5 salmos começam e terminam com a palavra aleluia, que significa louvai a Deus. Né? Aleluia significa louvai a Deus, é um chamado para adorar a Deus. E, portanto, o livro dos Salmos termina, e nós terminamos aqui as nossas considerações, o salmista termina fazendo uma convocação ao povo de Deus para que venha adorar a Deus, louvai a Deus, aleluia. Né? E aí, então, já que pelo lado da imprecação, né, das maldições lá, ele no final das contas está nos chamando a ansiar pela volta de Jesus. Os últimos salmos, que são de adoração e louvor, também fazem isso, porque afinal de contas o céu é o lugar em que essa adoração e esse louvor a Deus estarão acontecendo de maneira plena e perfeita. Né? Então a gente tem aí uma antecipação do escatom, uma visitinha ao céu, quando nós lemos esses últimos 5 salmos aí, cantando aleluia, louvai ao Senhor. E assim temos um gostinho de como será. Esse é o nosso encerramento do livro dos Salmos. Vamos retomar os livros históricos a partir da semana que vem, com o primeiro livro dos Reis. Mas eu queria que você dissesse qual o seu salmo preferido. Né? Talvez um salmo preferido já de muito tempo, talvez um salmo preferido que você descobriu agora na nossa série de leituras, né? Nessas 5 semanas aí lendo os salmos. Mas diga para mim qual o seu salmo preferido. Né? É um livro muito querido do povo de Deus. Até mais, boa semana, boa leitura.